no brasileiro, né? A reforma tributária, ela é um tema que gera um intenso debate, e esse debate não está lá somente nos poderes em Brasília. Esse é um debate que além de político, é um debate junto à sociedade civil organizada, e é um debate que precisa ser cada vez mais trabalhado para que se tenha a simplificação no dia a dia de como a gente consegue ter essa modernização do sistema tributário brasileiro. O Henrique Francesqueto, que é advogado tributarista, está por aqui no link do Ligado na Cidade, volta aqui para conversar conosco. Olá, doutor, é sempre um prazer ouvi-lo, é sempre um prazer recebê-lo aqui na programação da Jovem Pan News. E esse aqui é um assunto que nós já conversamos em outras oportunidades, né? Só que assim, agora vamos falar de uma maneira um pouco mais popular, digamos assim, né? Tem muito empresário que ainda não sabe como é que vai funcionar essa sistemática toda daqui para frente, não é verdade? Bom dia e bem-vindo. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Sempre Tudo um ótimo. prazer, agradeço mais uma vez o convite. E sim, é uma grande verdade. Eu diria, inclusive, que o sistema tributário nacional ele é tão complexo que há muitos empresários que ainda têm dúvidas muito profundas sobre o nosso sistema atual, né? Então, você imagina, com todas as mudanças que estão sendo propostas aí, a dificuldade que o pessoal está vendo aí para conseguir fazer um planejamento tributário, né? Para conseguir fazer o seu orçamento, enfim. Doutor, a grande verdade é que também a gente precisa deixar claro aqui um aspecto do dia a dia do empresário que muitas vezes ele não leva em consideração. Tem aqueles que são mais antenados e tem aqueles que só têm a vontade de empreender, têm o dinheiro ali para fazer o capital girar inicialmente, para botar um negócio no mercado com as portas abertas. É obrigatório que qualquer empresário de qualquer segmento, de qualquer tamanho de empresa tenha planejamento tributário, não é verdade, doutor? É uma grande verdade, Marcelo. Acho muito bem dito. A gente costuma até brincar, né? A diferença entre o empresário, aquele que detém uma empresa no seu CPF, e o empreendedor, né? Aquele que planeja realmente seu negócio, tem um projeto. E para qualquer um que busque o sucesso, né, empresarial, o planejamento tributário é essencial, até porque a gente está falando aí de uma carga tributária que, claro, para os pequenos negócios, ela começa aí na casa de 6, 7, 8% sobre o faturamento, mas para uma grande empresa chega a 30, 35% sobre o faturamento. Então você tem um grande sócio que recebe um terço de tudo que você fatura, independente do seu lucro. Então, se você não buscar a melhor forma de, vamos dizer, negociar com esse sócio, né, planejar do ponto de vista tributário para pagar o mínimo possível da melhor Verdade. forma possível, né? Doutor, o senhor é um dos convidados da Associação Comercial e Industrial de Palhoça, a CIP, que promove hoje uma rodada de conversas, uma rodada de instruções, eu até vou tomar a liberdade de falar dessa forma, porque a gente precisa muitas vezes se instruir de fato. Não é nenhum problema você ter dúvida, o problema é você ter dúvida e ter a quem perguntar e não fazer essas perguntas, né? Então, essa rodada de conversas, inclusive, o Marcos Cardoso, que é contador, o Luciano Dalla Posa, que é o procurador-geral do município, também participam desse encontro, onde o senhor vai fazer aí, de forma bastante abrangente, né, uma viagem por dentro da reforma tributária, destacando aí os principais pontos que são fundamentais. E eu imagino que muita gente deva perguntar para o senhor, ou se pergunte em casa agora, mas essa reforma tributária que estão aí propondo, discutindo, será que vai aumentar mais a carga tributária ou não? Olha, sendo bem objetivo, eu acredito que sim, né? Eu acho que existem alguns poucos setores que podem até ter uma leve redução, mas eu acredito que a grande maioria vai acabar pagando mais. O ponto principal, essa reforma ela nem pretendia reduzir a arrecadação, na verdade, ela pretendia manter a arrecadação total igual e simplificar o sistema. A meu ver, eu tenho sido um crítico a essa reforma. Vamos falar mais sobre isso hoje à noite, todos convidados, para quem puder participar. Nosso evento vai ter um caráter de bate-papo, então a ideia é realmente uma linguagem mais informal e trazer, inclusive, autoridades, né, como o Dr. Luciano e o Cardoso, como contador, que também já foi nosso presidente na Associação Empresarial, para abordar esse tema de maneira muito prática. Mas o que eu vejo é que se espera, na verdade, na minha opinião, um aumento na carga tributária na maioria dos setores, sem a simplificação que se prometia no início. Então, eu acho que o cenário exige, sim, atenção, cuidado e planejamento, porque a perspectiva, na minha opinião, não é muito favorável, sendo bem sincero com você aqui, Marcelo. Doutor, quando se fala em reforma tributária, a gente imagina, assim, num primeiro momento, que os impostos serão unificados, ou seja, vamos dar um exemplo aqui, assim, aleatório. Digamos que nós tenhamos aí 25 tipos de impostos. Esses 25, eles serão agrupados em um único grande grupo apenas, ou seja, vai haver uma reunificação ou não desses tributos todos que nós temos no país, porque o país é o grande campeão mundial, né, de tributação, né?
Sim, sim, grande verdade. Nós temos a carga tributária mais complexa do mundo, né? Alguns países até podem cobrar um pouco mais, apesar de darem um retorno maior, mas o nosso grande problema aqui é que é muito difícil pagar certo. E é muito difícil justamente pelo que você está trazendo, é um dos grandes motivos, é essa grande quantidade de impostos. Basicamente, o que se pretendia lá em 2019, quando começou o debate dessa reforma, com a PEC 45, 2019, enfim, se falou inicialmente em reunir 5 grandes tributos, 5 impostos muito importantes em um único, de valor agregado. Isso é um exemplo de como essa reforma foi se alterando ao longo do tempo, porque o que a gente percebeu foi, eram 5 tributos que virariam um, depois eram 5 tributos que virariam dois, o IVA dual, aí surgiu a contribuição sobre produtos semi-elaborados a cargo dos estados, aí surgiu o imposto seletivo, e no final um dos 5 originais, que era o IPI, não vai mais ser extinto, vai continuar existindo. Então, na prática, começou na ideia de 5 virarem um, e hoje a gente tem 5 virando 5. Né? Então, nem em termos de números de impostos, de fato, assim, a gente não tem simplificação. Sem falar que são novos tributos com novas características, novas metodologias de cálculo e toda a complexidade que isso vai trazer, né? Doutor, a Rosângela de Almeida está participando aqui pelo WhatsApp. Aliás, o ouvinte pode participar o tempo todo aqui pelo 991620043. E ela está perguntando aqui para a gente o seguinte, cumprimentando o doutor Henrique, que está aí participando do programa. Doutor, sobre essa questão que tem uma relação direta com o imposto municipal, estadual, federal, se ele será reunificado, a quem ficará a responsabilidade da cobrança e da fiscalização, principalmente? Essa é uma das melhores perguntas, Marcelo, porque a gente tem, de fato, a ideia de acabar com o ICMS, que hoje é estadual, e o ISS, que é municipal, e transformar eles em um tributo que seria o IBS, que daí unificaria esses dois nesse único. Esse IBS, de fato, ele acaba tendo, sem falar no comitê gestor, que vai ser um órgão nacional, né, com representantes do governo federal também, e esse IBS ele tem a pretensão de ser idêntico em vários aspectos à contribuição sobre bens e serviços, que é a CBS. O IBS e a CBS pretendem ser muito semelhantes, e a CBS ela é de cargo exclusivo de competência para regularização do governo federal. Então a gente tem basicamente, nesse novo IBS, um tributo que tende a ser idêntico a um tributo que vai ser criado pelo governo federal, mas cuja competência para fiscalizar e arrecadar, em tese, vai ser estadual e municipal ao mesmo tempo. E aí surgem várias dúvidas, como, por exemplo, se eu já fui fiscalizado pelo meu município, eu posso ser fiscalizado pelo Estado na sequência? Se o município fiscalizar entender que não há multa, não há imposto a pagar, e o Estado fiscalizar depois entender que há, quem prevalece? Né? Em qual ordem isso é feito? Isso tem que ser feito em conjunto? Isso vai ser dividido? Alguns setores, ou alguns aspectos, ou alguns valores vão ser trabalhados por cada fiscalização? E o que vai acontecer com os concursados, né, que a gente tem hoje, inclusive a nível estadual, municipal, grupos grandes de auditores fiscais com experiências longas e muita capacidade técnica nas suas arrecadações específicas. E agora a gente vai misturar tudo isso, como é que isso vai se organizar na prática, né? O que eu posso dizer nesse exato momento é que a gente não tem essa resposta. O projeto de lei complementar que está em debate, inclusive recebeu mais de 1.000 emendas em uma semana, agora 2 semanas atrás. 1.000 emendas, doutor? Em uma semana, 1.084, para ser Uau! sincero, em apenas uma semana. Então tem muita coisa em aberto, não se fala nada sobre isso ainda, Marcelo, e é uma das Certo. perguntas que eu tenho mais interesse em saber a resposta, para ser bem sincero. Doutor, para a gente fechar aqui, ó, o Fernando Lins tá mandando um abraço para o senhor, está acompanhando a gente aqui pela 103.3. Ele está dizendo o seguinte: eu gostaria de me instalar em São José para abrir a empresa, mas os benefícios que eu obtive conversando com a prefeitura de Palhoça me parecem ser os melhores. A reforma tributária, ela vai interferir nessa questão dos benefícios que os municípios oferecem para quem quer desenvolver um negócio na cidade, ou isso não tem nada a ver com o imposto, doutor? Uhum. Bom, eu preciso dizer também que Palhoça, os benefícios que possui são em grande mérito graças ao trabalho do Marcos Cardoso, que vai estar hoje à noite com a gente lá, na sua época como secretário da Fazenda, e inclusive o doutor Luciano Posa também como procurador-geral do município, que sempre buscaram aí a melhor forma de favorecer o empreendedorismo local. Mas sim, a reforma tributária tende a afetar, porque de fato o que acaba acontecendo é justamente esse cenário onde você acaba definindo o seu município ou o seu estado por questões tributárias, e a ideia da reforma seria acabar com essa disputa entre os entes públicos, né? Então, você teria essa centralização da decisão nesse chamado comitê gestor do IBS, que seria esse órgão nacional com membros do governo federal, membros do governo estadual e municipal, enfim, e com essa semelhança também com o governo federal, com o tributo de responsabilidade do governo federal, que é a contribuição, a CBS. Então, você vai ter essa competência conjunta na ideia de simplificar no sentido de deixar a arrecadação o mais semelhante possível ao longo do país todo.
Então, você teria variações apenas em alíquotas a nível municipal e a nível estadual. Mas a forma de pagamento do tributo, ela continuaria sendo equivalente. Então, poderia haver uma redução de alíquota? Poderia. O município poderia prever uma redução de alíquota na sua região. Mas essa redução ela teria que ser uniforme, então ela vai ser muito mais difícil de fazer. Você não vai conseguir condicionar o investimento ou coisas do gênero como é feito hoje. Então, tende a haver menos espaço para esse tipo de iniciativa, sim. Pois não, a gente conversou aqui com o Henrique Franceschetto, advogado tributarista. Doutor, o senhor é sempre muito gentil aqui com a programação da Jovem Pan, o senhor é sempre muito bem-vindo também. Obrigado aí pela participação, uma boa sorte hoje à noite e a gente espera que o auditório esteja lotado. Quanto mais empresário, quanto mais cidadão, principalmente de Palhoça, já que está sendo promovido pela CIP, puderem participar, melhor para todos, para compreender, porque isso aqui vai mudar daqui a pouco o nosso cenário lá na frente. Um grande abraço para o senhor e bem-vindo sempre. Muito obrigado mais uma vez, Marcelo. Sempre um prazer, sempre à disposição. Um abraço. Um abraço para o senhor. Tchau, tchau.